Olá! Meu nome é Ana, eu sou fotógrafa e mentora de mulheres e esse é o primeiro episódio do AnaCast, um projeto muito especial que Deus colocou no meu coração há 1 ano e meio atrás, onde a hora que eu pisei aqui nesse podcast da H2 eu sabia que algo muito bonito ia sair daqui. E para recomeçar esse projeto, eu trouxe a Juliana Tormena, minha amiga, cliente, minha dentista e uma empreendedora, uma amiga maravilhosa, para a gente falar sobre um pouco da jornada. O nosso objetivo aqui é contar histórias de mulheres incríveis. Eu sempre tive essa vontade de dar voz para as mulheres, eu faço isso hoje no meu trabalho como fotógrafa, mas eu estava sentindo no meu coração que eu queria mais. Eu queria ajudar mais pessoas, eu queria ser instrumento e ferramenta de transformação. Então, nada melhor do que a gente sentar aqui e conversar. E acho que vai ser o que tem que ser e eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Amiga, o telefone a gente tem que botar no silêncio. Não, vou até tirar ele daqui. Bastidores, gente, acontece. Bastidores. Tá. Deixa eu formular a pergunta melhor. Queria que tu contasse um pouquinho da tua jornada pra gente. E por que você deu o primeiro passo para empreender e se isso, na época, passava pela tua cabeça? Então... E te apresentar pra galera, né? Eu sou a doutora Juliana, eu sou dentista. Eu hoje sou especialista em quase todas as áreas da odontologia. Tenho uma clínica, né? Hoje o que bate no meu coração realmente é a parte de harmonização facial e na parte onde eu trato a beleza e a saúde das mulheres. Então eu faço não só a harmonização, mas como a modulação da saúde dessas mulheres. E para mim é um privilégio estar aqui depois de 1 ano e meio com outra cabeça, eu acho, né? Eu acho que a gente vem evoluindo, graças a Deus. Amém. Mas o que me traz aqui, o que faz o meu coração pulsar, é que o empreendedorismo veio através da minha profissão, que era muito única, mas que eu queria fazer mais pelos pacientes, fazer mais pelos dentistas, fazer mais pelo mundo, né? Servir mais. Então, acabou que eu fui para um caminho onde comecei a tratar mulheres, né? Primeiramente, hoje trato bastante homens também. Que bom, gente. Olha, maravilhoso. Mas para que tenha uma saúde integral, para que o paciente ele seja visto não só pelo dente, não só pela beleza estética, né? Mas que ele tenha saúde e qualidade de vida. Então, eu acredito que o paciente ele é muito mais do que um procedimento. E aquilo ali tem uma história. E quando eu comecei a entender isso, eu entendi que o que eu tinha que entregar para ele era muito mais do que somente um tratamento odontológico, somente um tratamento estético, né? E aí o empreendedorismo veio porque eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, uma mulher que estudou muito, que fiz vários cursos, várias especialidades, e eu precisava fazer crescer. E fazendo crescer, eu caí dentro de uma vida empreendedora, sem saber, porque eu era super técnica, né? Uma pessoa que trabalhava no todo dia, tinha o seu consultório de bairro, e de repente se deparou em fazer a construção de uma empresa, sem entender nada de empresa. Então, eu falo que o empreendedorismo me fez aprender a ser empresária. E não o contrário, né? E não ao contrário. A minha vontade de fazer um negócio, a minha vontade de mostrar aquilo que eu sabia para as pessoas, de doar aquilo que eu sabia para mais pessoas, me fez ser muito mais do que só uma dentista, do que só uma empreendedora, mas eu tive que aprender. E esse aprendizado, essa jornada de aprendizado de empresária para uma pessoa que é filha de funcionários públicos, que a primeira da família a vida toda, é a primeira da família realmente a se colocar nessa posição, foi todo um processo de quebra de crença. Foi pesado pra ti? Ou tu só teve consciência disso há pouco tempo? Como é que foi? Foi
um processo que tu estás no meio da coisa acontecendo, né? E aí eu acho que tu vai tendo as dores, as dificuldades, e eu sou uma pessoa que eu procuro a melhora. Eu procuro ajuda. Então, o fato de tu não se fechar para as ajudas, eu acho que ali tu mata ego e orgulho. Sim. Então, tu precisa de ajuda. E quando tu se abre para isso, tu começa a aprender. Mas, claro, eu posso dizer que de 3 anos pra cá é que as coisas aconteceram. E com isso teve muita quebra, muita dor, muita... Eu falei, recalculei muita rota nesse processo. Tava indo pra um lado, caí, fui pelo outro. Mas eu acho que Deus não coloca os desafios se não for pra gente aprender, né? Tudo, e o aprendizado, ele vem da dor. Ou ele vem da dor ou ele vem do amor, né? Mas eu acho que nessa jornada que a gente tem... Porque na minha visão e no meu coração, tem que ter muita coragem pra gente fazer diferente. Tem que ter muita coragem pra ser a primeira da família a fazer algo diferente. Tem que ter muita coragem pra gente seguir aquilo que é a nossa vontade, porque a gente não queria ter aquela vida, a gente queria algo diferente. Mesmo que lá atrás, quando tu te formou e quando eu comecei a empreender, que fazem quase 15 anos, acredito que é mais ou menos por aí, né, Ju? 15 anos. 15 anos, né? Eu não tinha nenhum décimo da consciência que eu tenho hoje. Até esqueci de falar, gente, eu sou empresária e terapeuta também. Então, assim... aqui o currículo é bem... bem Então, eu acredito que o que tu sentiu é o que eu senti quando eu percebi que eu não queria ser só mais a fotógrafa. Que eu não queria mais ser a pessoa que apertava o botão, como talvez tu não queria ser a pessoa que ia lá e tirava uma cárie, por exemplo. Que tu entendia que atrás daquele teu paciente, assim como eu vejo que atrás de cada pessoa que chega até mim, existe uma história, existe um talento, existe uma vida e existe um propósito para aquela pessoa existir, né? Tu lidando com a saúde e eu lidando com a imagem e com essa outra maneira de dar voz mesmo para as pessoas, né? De fazer com que elas se enxerguem. Parece meio óbvio, mas é assim que eu vejo muito, né? E aí, tu sentiu no teu coração e tu achas que isso veio quando tu começou a trabalhar com harmonização? Eu falo que eu sempre fui uma pessoa, tanto é que a clínica... o consultório, né? Eu tenho há muito tempo no mesmo lugar, né? Então, são 15 anos de história que eu falo. Eu tenho cada história com cada paciente meu. E eu notava que eu era uma pessoa que eu já tinha uma empatia a mais. Eu já tornava isso mais... eu já me aproximava muito dos pacientes. Eu já era uma pessoa que eu me envolvia, né? E aí, com a parte odontológica... Eu não chegava a resultados que eu, às vezes, gostaria de entregar, né? Porque era muito superficial? Era muito superficial. Eu precisava de mais, eu precisava entregar mais para aquele meu paciente. Eu não queria que aquele meu paciente sofresse, eu não queria que aquele paciente tomasse tanta medicação, eu não queria que aquele meu paciente estivesse passando por aquilo. Eu queria poder ajudar ele além. Sim. E aí, na harmonização, veio o start. Por quê? Porque eu comecei a tratar com beleza. E não existe beleza externa sem beleza interna. Exato. O solo, ele não brota quando a gente não tem a nutrição correta, entendeu? E é nutrição química, física e espiritual. E quando eu comecei a observar isso nas minhas pacientes, eu falei, né, claro, já sabia dentro de mim, comecei me tratando, né? E aí a harmonização eu via que elas queriam fazer procedimentos que não cabiam para elas, que não era bonito, que não ficava legal. E às vezes tu achou que, como virou algo em massa, virou algo que hoje a gente vê muito, né? Dentro desse teu mundo, que as pessoas, elas acabam estando num padrão. Todas querem ter a mesma boca, a mesma sobrancelha, o mesmo preenchimento. E aquilo vai tirando a essência, vai tirando a personalidade. Porque hoje, a gente vive numa era que nunca se comparou tanto as pessoas, pelo acesso que a gente tem de rede social. Nunca se perdeu tanto a essência e a verdade de cada uma. Então, as pessoas que, às vezes, não tratam o interno,
e a gente pode falar, porque é uma coisa que eu sei que tu também concorda, a gente é corpo, mente e espírito. Nós somos uma tríade. Então, se a gente não cuida de um, ou cuida demais do outro, e não olha para o outro, desequilibra em algum momento. Então, e hoje eu consigo ver isso muito claro no meu negócio também. Que eu comecei a sentir que não era só uma foto bonita, sabe? Não adiantava, não era só aquilo ali. Ali é o final do processo. É, bem isso. A imagem, né, Ana, hoje, nas redes sociais, tudo isso, a imagem conecta muito, né? E as pessoas... Só que se a pessoa não se encontra, ela quer vender uma imagem que não é ela, não é a essência dela, não é a... Não é fluido, né? E aí eu falo, tudo que não é verdade não conecta com o outro. Não se vende, né? A inverdade não vende, né? Não vende, isso mesmo. Então, assim... são pessoas querendo mostrar que elas são algo que elas viram no Instagram do outro, né? Gente, chega a ser cômico se não fosse trágico tudo isso, porque existe uma massificação da informação. O que serve para o outro serve para mim, e as pessoas estão tão condicionadas, e tanto que eles chamam de usuários, né? Usuários de Instagram, de TikTok e tudo mais. Que é o lado ruim, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Isso. Eu acho que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa para você divulgar a sua voz, falar do seu negócio, do seu talento, colocar a sua voz no mundo e mostrar o que você faz. Mas, ao mesmo tempo, ele tem outro lado sombrio dele, que ele manipula, ele desassocia, ele procrastina, ele vicia, e ele te traz coisas que talvez te deixa mais ansioso, porque é manipulado. O algoritmo é algo que é feito para você consumir. Então, talvez cabe a nós essa consciência, né, Ju, de dizer, nossa, e isso eu acho que entra muito no que tu faz, né? Eu não vou te colocar na mesma caixa que todo mundo, porque tu és uma pessoa única. Que é exatamente o que eu faço, né? Entende? E todos somos únicos, né? Eu falo, independente de público, independente do que tu faz, tu és único no que tu faz. E tu és único na tua beleza. Então, a tua beleza, ela vai mostrar pro outro, né, aquilo que tu és internamente. Que é um reflexo. Que é o teu reflexo, é o teu espelho. Então, assim, aí é o que eu comento com as minhas pacientes, vamos deixar o que é bonito, vamos cuidar do teu processo de envelhecimento, da tua saúde, pra te olhar no espelho e dizer, eu tô bonita hoje. É sobre isso, e não é sobre tu olhar o Instagram do outro e dizer, eu preciso ter o corpo da fulana, eu preciso saber, eu preciso ir na mesma mulher que faz a harmonização da outra, porque eu quero ficar igual a outra. E não, a harmonização é tu potencializar aquilo que já é bonito dentro de ti. Agora, assim, processo de envelhecimento, eu amo cuidar. Eu acho que pessoas jovens, quanto mais jovem, quanto mais saudável nós estamos, mais feliz, mais completos a gente tá. Quimicamente, fisicamente, né? Então, assim, a gente se sentir bonita, a gente estar com os hormônios em dia... Entendeu? Estar tendo, se sentindo muito bem dentro, às vezes, do teu casamento, que não tá mais acontecendo. E muitas vezes eu vejo que as mulheres vão procurar a harmonização, essa parte estética, pra mostrar algo pra alguém, né? Mas elas se tornam tão superficial que elas não conseguem se conectar com ninguém. E nem mesmo, às vezes, com o próprio parceiro. Total. E eu acho não, o que me vem agora a Ana Terapeuta falando, né? Adoro esse assunto, gente. Vocês estão entendendo? Ai, como é bom falar o que a gente pensa. Com pessoas que se conectam, né? Porque eu acho que o caminho de volta é pra dentro e a galera tá fazendo o contrário. Tá buscando fora, buscando no outro, buscando no que o outro conquistou, no que o outro pegou, no que o outro comprou, no que o outro tem. E não olha pra tudo que ele tem. A gente tem uma frase muito legal que fala... agora esqueci a frase. Gente, deu branco. Lembrei. Tudo que você precisa já está dentro de ti. Tudo. A gente falou isso antes de a gente vir pra cá. E as pessoas, elas não olham pra isso porque elas estão tão preocupadas no outro. O que o outro tá fazendo, o que o outro conquistou, o que o outro pegou e por que eu não fiz. Aí ela vai se colocando nesse lugar de vítima da própria realidade que ela tem. Então, é muito lindo esse movimento, Ju. E a gente sempre foi muito conectada. E as pessoas que eu quero trazer aqui, todas eu tenho certeza que a gente vai falar sobre esse assunto, porque não é só o empreender. O meu objetivo aqui nesse lugar
é que as pessoas entendam que a gente é muito mais. A gente precisa olhar para todos os nossos lados de dentro para fora. E eu sinto isso muito claro no meu coração, assim, porque é o que eu sinto com as minhas clientes quando eu vou fazer ensaio, sabe? E que eu sentia quando eu dizia, não pode só isso, cara, não pode, tá? A foto é linda, maravilhosa. E aí, sabe quando eu estralo pra mim? Quando ano passado eu comecei a literalmente me posicionar como fotógrafa de mulheres, para mulheres, falando para mulheres. E eu escolhi não postar mais as coisas de casamento, nem de eventos, nem de outros trabalhos. Eu queria focar nas mulheres. Então, isso vai começando a mostrar, porque eu acho que a gente precisa comunicar o que a gente faz pro mundo. A gente precisa, se a gente tem um negócio, se a gente quer fazer com que ele cresça, se a gente quer criar até uma comunidade de pessoas que acreditam naquilo que você faz, você precisa escolher um lado. E a gente precisa se posicionar independente das críticas, né? Independente do outro. E aí, onde tem a coragem que vem de novo, né? Exato. E a gente... E aquela coisa de tu olhar pra dentro e tu ter tanta certeza de quem tu é, que nada que o outro fale vai atingir o teu objetivo final. Né? Mas, para que isso aconteça, as pessoas precisam estar abertas ao autoconhecimento. Exato. Sem autoconhecimento, a gente não consegue. E eu falo que é muito mais do que o autoconhecimento. Tu tem que procurar outras ajudas, né? Procurar ajuda em relação a isso. Muito. E eu acredito muito na fé, Ana. Eu acho que, além de tu se conhecer, tu tem que ter fé em algo, independente de religião, independente tipo, dos movimentos que tu faça. A fé, ela tem que ser primordial na tua vida. Né? E me vem uma pergunta aqui agora. Quando tu decidiu mostrar a tua essência mesmo, sabe? Dentro do teu negócio e dentro daquilo que tu acreditava, qual foi a maior dificuldade que tu teve? Até fiquei emocionada. Pode ficar, que a gente é bem chorona, tá? Vai rolar às vezes, eu falo que eu morri várias vezes na minha vida, né? Mas eu tenho essa eu falo que é uma não poderia ser coragem. Eu acho que é um instinto, né? Eu acabo deixando o que foi. Eu morro, mas eu renasço. Tipo Fênix, entendeu? assim, né? Fênix. Virada, eu até tenho uma brincadeira, eu falo, virada na Fênix. Porque realmente muita coisa aconteceu que me despedaçou, né? E eu acho que vem desde a infância, né? Eu tive separação dos meus pais, onde eu era apaixonada pelo meu pai. Eu tive momentos de escolha de profissão, que eu escolhi a mesma que a dele. E ele não foi uma pessoa que me apoiou. No momento em que eu me casei, achando que era pra vida toda. No momento que eu me separei. Que eu descobri que aquela Juliana do casamento não era a minha verdadeira essência. E que aquilo não fazia sentido. Me encaixar naquilo não faria sentido nenhum na minha vida. E na Juliana que quebrou uma empresa. Quando tu nota que tu fez todos esses movimentos sozinha, te dá muita força. E te dá muita fé. Eu ia falar, porque tu não tava sozinha, né? Porque é muito... Eu me conecto muito com a tua história, tu sabe disso. A gente passou por muitas fases muito parecidas, né? Muitas, assim. E a gente se encontrou nessas fases, né? Foi. Então, eu digo que quando a gente tá nos ambientes das pessoas que realmente querem que a gente... Desligou. Que eles querem que a gente realmente aprenda, que a gente aprenda algo, que a gente consiga perceber que é aquilo ali, que existe algo atrás daquilo ali, sabe? Porque como tu se separou, eu também me separei. Quando eu mudei de profissão, eu também. E a gente tá nesse constante movimento de entender, tá, qual que é meu lugar no mundo, o que eu quero da minha vida, o que me faz feliz. E ao mesmo tempo, por que nunca é suficiente? Por que eu sempre quero ter mais? Por que eu sempre nunca tô satisfeita? Porque quando é que eu vou ter paz? Quando é que eu vou conseguir estar em paz? E aí eu ouvi de uma cliente minha, tu só vai ter em paz quando tiver Deus no teu coração. Esse buraco que tu sente aí é falta disso.
E nesse último ano, eu tenho me aproximado muito da fé. E eu não tinha isso antes. E isso veio muito claro, porque sabe quando eu ia em alguns treinamentos, eu como tô sempre muito estudiosa, né? Sempre gostei de vários cursos, eu sempre estive nas melhores formações e fazia todos os Maria Curso, que a gente chama. E aí eu ia nos cursos de marketing digital, eles falavam de Deus, eu tocava louvor, e eu dizia, mas que saco, eu vim aqui pra aprender marketing digital, eu vim aqui pra poder saber o que é uma copy, o que é uma estratégia, o que é um lançamento, o que são 7 dígitos, eu queria entender o que era. E vim aqui falar de Deus, mas pra quê? Não faz sentido. E eu ficava braba com aquilo. Então, hoje eu digo, cara, É o despertar, né? é o caminho, né? Que é o... Não tá ligando. Um pouco liga. E não tem como a gente falar, eu acredito, de essa nossa coragem, porque assim como tu também foi a primeira da família a ter a minha empresa, foi a primeira família a faturar 1 milhão, 2, se a gente for somar o tempo todo que a gente está no mercado. Eu fui a primeira da família a viajar sozinha, a conhecer 18 países, a trabalhar com algo e tocar a empresa sozinha. Não sozinha, né? Minha mãe, sou grata a ela porque ela ficou comigo muitos anos. Mas de entender que aquilo tudo, hoje eu vejo, Ju, quantas viagens eu fiz sozinha, com equipamento caro, com coisa cara. E nunca nada me aconteceu, nunca nada, assim, ó. Quem trabalha com eu trabalhei com eventos, gente, muitos anos, assim, com eventos grandes, na madrugada, em cidades grandes. E nada me aconteceu. E hoje eu vejo que eu sempre fui muito guiada. Tanto nesses processos de saber o que eu queria fazer. Quando tu fala ali do fogo do teu coração, eu entendo isso também, porque é o que eu sinto também. E eu acredito que é isso que move a gente a ser pessoas melhores, profissionais melhores, mulheres melhores, futuras esposas melhores. Porque eu sei que a gente quer um dia ter um companheiro e a gente sabe que isso na hora certa vai acontecer. Mas a gente tá agora olhando pra dentro. A gente tá olhando pra gente. Exato. E tem um processo nisso, né, Ana? É um processo em que a gente abandona velhos hábitos, velhos costumes, coisas que já não fazem mais sentido, ambientes que não fazem mais sentido. Muito. Amigos que não fazem mais sentido. E eu comecei a perceber isso, claro, né? Estudando muito, lendo e me informando que às vezes, aquilo ali que tu é apegado, aquele amigo de infância, aquele ambiente que a tua família frequenta, não é mais o ambiente para ti, não é mais aquilo que tu queres, que tu busca. E sim, o ambiente faz a pessoa. Muito então, mais que a genética. Assim, muito mais genética, do que a genética. Porque, na realidade, é o ambiente que a gente foi criado que faz o desenvolvimento dos nossos hábitos de vida, né? Então, quando tu quebra isso, que foi o que eu senti dentro do meu coração, principalmente depois do meu divórcio, foi quando eu quebrei isso e eu falei, eu não quero mais essa vida. Acabou. Deu. Eu quero mais. Por quê? Porque ao mesmo tempo, mesmo no período casada, eu viajava muito. As loucas do curso, a gente estava sempre querendo fazer mais e mais e melhorar, mais curso. E curso em São Paulo, e curso no Rio, e curso, tipo assim, fora do país. E aí tu vai buscando, e aí tu vai olhando as pessoas e... Mas eu queria aquilo. Mas aquilo ali eu posso fazer também. E aí tu vai se sentindo capaz, porque as coisas vão acontecendo. Conforme tu vai caminhando, as coisas vão acontecendo na tua vida. E Deus vai te entregando realmente aquilo que tu queres. Que tu busca. Só que tu tem que quebrar. E quebrar dói. Quebrar crença. Tirar pessoas da tua vida. Os ambientes da tua vida... E as pessoas não vão te entendendo, nem mesmo a tua própria família te entende. E aí entra um negócio muito sistêmico, né? Quando a gente fala que a gente é muito mais leal do que a gente é livre. E se a gente não se cuidar, a gente volta naquele lugar porque é tão automático pra gente. Cérebro, né? E a gente tem que voltar e tem que sempre fazer esse esforço, sabe? Tipo assim, peraí, eu tô aqui, mas eu não sei se eu queria estar aqui. Eu tô aqui porque era mais fácil, porque eu consigo aqui ser eu... Mas aí, quando tu é tu naquele lugar que tu não é mais, tipo... Ai, tá tão diferente. Ai, tu mudou, tu tá tão quieta. O que aconteceu? Aí eu falei, nada. Que conselho que tu daria pras mulheres que estão querendo empreender agora? E que
que podia facilitar a vida delas? Estudem muito livros de empreendedorismo. Eu li muito, eu li 27 livros em um ano. Estudem livros, leiam e apliquem. Eu acho que isso vai facilitar a vida dessas mulheres. Elas vai dar força. E é uma forma barata de conseguir conhecimento também? Barata, porque tu consegue no Spotify, um audiobook, ou tu consegue comprar os livros em PDF, às vezes tu consegue baixar em PDF esses livros. Então, leiam, estudem, e o caminho é para dentro. Então, a solitude, ela é bem-vinda para essas mulheres. Eu ia falar disso agora. Então, não escutem tantos barulhos externos, escute o interno. E se conecte com a tua essência. E fala até um pouco com a tua criança, né? O que a tua criança tinha vontade de fazer quando ela era criança, né? O que a tua criança tinha vontade? Qual que eram os sonhos da tua criança? E aí busquem isso, porque a vida vira bem divertida. Fica bem divertida. Fica bem gostosinho. Eu não sei como era contigo, mas quando eu fotografava muito casamento, Ju, e isso é muito claro pra mim, até tu ver nas minhas fotos antigas, assim. Primeiro que eu usava preto, né? Eu usava preto, eu usava cabelo amarrado, eu não podia nunca aparecer, eu precisava ser invisível, assim, para que eu não aparecesse nas fotos, não aparecesse nos vídeos e que eu realmente não aparecesse. Durante muito tempo foi a minha zona de conforto. Eu ia lá, amava o que eu fazia as fotos lindas, eram festas maravilhosas, eram gente feliz e aquilo foi indo. De repente, quando eu entrei para o autoconhecimento, de fato, posso dizer daqui uns de 5, 6 anos, eu faço terapia já há muitos anos, mas acho que foi muito forte nos últimos 5 anos essa questão, tanto dentro das constelações familiares, quanto dentro da minha terapia mesmo, como cognitivo e comportamental, e todos os processos que eu tive isso depois. Por quê? Porque tu começa a perceber que aquele ambiente que você tá, as pessoas são as mesmas, elas têm as mesmas atitudes, elas veem as mesmas, elas são o mesmo grupo e elas continuam fazendo aquilo durante muitos anos. E eu não conseguia ler o meu corpo. Eu fingia que eu me incomodava, mas eu meio que fingia que eu não estava sentindo aquilo, sabe? E quando você entra para um processo de constelação, onde você sente no seu corpo, onde tem os movimentos, e isso veio através das minhas clientes de ensaios corporativos, quando eu comecei em 2019, onde eu conhecia as consteladoras e terapeutas, eu falava, mas que diacho é isso? Da onde que veio isso aqui? O que está acontecendo? Então, é treino, tu vai treinando que quando tu sente algo aqui, de bom ou de ruim, aquilo tem que ser olhado. E isso vale para relações, vale para relacionamentos, vale para empresas, vale para sócios, vale para clientes. E eu comecei a perceber que eu dizia, eu não quero mais ser invisível, eu quero falar. E eu lembro que o dia que meio que foi libertador foi quando eu fui fotografar um casamento de roupa azul bique, assim, sabe? Tipo, azul bem... Porque o noivo eram 2 noivos, assim, né? Um casal, o Rafa e o Jonathan. E eles estavam de terno azul com roxo. E eu fui pra homenagear eles. E não tinha nenhum protocolo. E daí lá eu podia ser eu, sabe? E eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso. Porque eu consigo fotografar de um lugar muito gostoso e divertido... Mas isso não anula a minha competência. E aí, começou ali, sabe? Veio aqui, aí eu falei, não, mas eu empreendo, eu não empreendo, eu sou fotógrafa, qual que é? Então, só que para cada pessoa tem um tempo de maturação. Só que como a gente também sempre foi de aprender, de estudar e de conseguir sair desse lugar, porque eu não sei se... Eu acredito que tu sente assim... Quando eu trabalhava com casamento, eu tive todas as possibilidades do mundo de fazer coisas incríveis. Ganhei prêmios internacionais, palestrei nos maiores congressos do Brasil, viajei em 18 países, fotografei nos lugares mais lindos do mundo. Fui parar em várias revistas de âmbito nacional, a gente tinha uma carreira linda, assim. E aí me perguntava, e aí? Acabou aqui? Sabe? Não pode ser só isso, gente. Porque tu já tinha recebido muita coisa, né? E aí eu pergunto, mas... E aí, até quando eu comecei a ter essa pulguinha atrás da orelha,
Talvez entre na tua história de ser só dentista. E até chegar onde a gente tá hoje, são, sei lá, 6 anos desse processo de se questionar. E eu acho que empreender também é se questionar. O tempo inteiro. O tempo inteiro? O tempo inteiro. E não quer dizer que tu começou de um jeito que tu vai ter que morrer daquele jeito. E não! Não, e eu falo que a veia empreendedora, ela é assim, né? É quando tu sente que, tipo assim, não, isso aqui não faz mais sentido. Próxima etapa. Exato. Eu preciso melhorar, eu preciso ter mais conhecimento, agregar mais pessoas. E aí tu vai querendo crescer. Então, eu falo que as mulheres que querem empreender, sente no teu coração. E é isso, tu vai sentir o que é certo e o que é errado aqui dentro. Aqui. Exatamente aqui. Quando tu parar, por isso que eu falo, se voltem para dentro, estudem e aprimorize cada vez mais, né? Aprimore o autoconhecimento. Porque quando tu aprimora o autoconhecimento, tu consegue entender isso aqui, né? Tu consegue entender essa força interna. Se ela tá sendo positiva ou se ela tá sendo negativa em relação àquilo. E com o que a gente falou da criança, é porque quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, é fluido. Ele não pode ter dor, não, ele é leve. Ele é leve. O ambiente é leve. Tu trabalha rindo. Tu trabalha... Eu brinco na empresa, que a minha empresa tem isso, assim. Primeiro que eu falo que a gente não é... Eu não gosto do fator hierarquia. Eu acho que somos horizontais. Porque eu não vivo sem uma recepcionista, eu não vivo sem a minha gerente, eu não vivo sem o outro dentista que é meu colaborador. Então, o que eu sou acima dele? Eu não sou acima dele. Todo mundo precisa de todo mundo aqui. Concordo. Né? Eu gosto desse tipo de... Eu gosto desse tipo de condução. Me identifico muito, na verdade. Hoje a minha cultura empresarial é baseada nisso. Né? Em fatores horizontais, onde todo mundo complementa a minha empresa. Então, tu aprender a ouvir o outro, porque o mundo precisa daquilo que só você faz. Todo mundo tem isso internamente. Então, isso, Deus vai colocando as pessoas na vida para que um acrescente no outro e para que a gente possa florir juntos. Então, eu falo, ninguém trabalha para ninguém. A gente trabalha para servir o próximo. Tem uma frase muito linda que fala: se você não nasceu para servir, você não nasceu para viver. Exatamente. E quando tu para de pensar que tu queres prosperar para ter dinheiro, para que o dinheiro chegue em ti, quando tu para de empreender em relação a isso, quando a tua conexão não é com o dinheiro e sim com o teu servir, o dinheiro flui naturalmente. E foi isso que eu comecei a observar, porque quando eu quebrei, eu fiz um investimento confiando em que pessoas iam fazer por mim o que tu faria, aquilo que eu tinha dentro de mim. E tu tava colocando no outro a responsabilidade que a tua empresa desse certo. Exatamente. E daí foi ali, a empresa quebrou por causa do outro? Não, a empresa quebrou por causa de mim. É isso. Tudo que acontece na nossa empresa é nossa responsabilidade. É nosso reflexo. E aí é onde a gente volta na palavra coragem, é porque a gente tem que entender que quando a gente assume esse papel, a gente tem que ter muita coragem para conseguir fazer dar certo, porque nem todo mundo aguenta. Então, eu sempre digo, né? Existem pessoas que nasceram para poder empreender e tem pessoas que nasceram para poder ser CLT. E elas vão ser felizes daquele jeito, porque é o que elas dão conta e é o que elas conseguem e é o que faz elas felizes e tá tudo bem. Eu falo, é o flow delas. É, exato. Né? É o flow delas. Eu, Juliana, eu falo que sempre quando tá tudo muito fácil, eu penso, qual é o difícil que eu vou fazer? Onde é que eu vou me enfiar agora? Onde é que eu vou me enfiar pra ficar difícil? Porque, assim, a minha mente tá muito fluida, não dá. Tá tudo muito fácil, muito, muito tranquilo. Então, assim, é isso. É colocar o teu cérebro... Porque, assim, o nosso cérebro, ele tem essa condição de querer fazer tudo que é mais confortável pra gente. Óbvio, porque o cérebro da gente não quer ter trabalho. Exatamente. Então, ele faz tudo, o cérebro, ele tem essa coisa de querer fazer tudo mais prático, tudo no jeitinho, tudo... Tanto é que tu vai pra academia uma semana, mas se tu para 3 dias, tu já não tem mais vontade de ir pra academia. Exato. Porque o nosso cérebro é assim, ele gosta do conforto. E ele vai querer gastar menos energia, né? Então, eu falo que é isso. Na vida, é isso também. É que
quando tu não quer gastar energia pensando, tipo, essa vida não serve mais pra mim, eu vou ter que quebrar essa crença. Como é que eu quebro essa crença? Tu não pode mais fazer isso, não pode mais frequentar tais ambientes, tu não pode mais... Aí eu pego e faço. Ou tipo, estar em ambientes que é desconfortável pra mim. Quantas vezes já teve pessoas que falaram assim, Juliana, eu não vou naquele lugar, eu acho muito chique. Quantas vezes tu já não escutou? Até da nossa família, dos nossos pais. E aí eu falo, pois é naquele lugar que eu quero estar. Vai ser desconfortável? Vai, por quê? Porque não é a minha realidade. Não. Eu entro naquele lugar e eu vejo como aquelas pessoas se comportam. Eu escuto aquelas pessoas e eu entendo aquela ambiência. Exatamente. E porque se tu estás numa mesa que tu é que mais sabe... É porque tu tá na mesa errada. Tu tá no lugar errado. Então, te levanta e vai pro lugar onde as pessoas sabem mais que você, ganham mais que você, estudem mais que você, têm mais contatos do que você, aprendam mais do que você. Eu participei do Mastermind ano passado, que foi um investimento, assim, cara, que abriu muitas portas da minha vida, sabe? Foi algo, assim, extraordinário. E eu pisei em lugares, estive em lugares que eu imaginei que quando que na minha vida eu ia... tá no mesmo prédio do JJ, na frente do Grupo Primo, sabe? Que eu ia estar lá dentro, criando conteúdo lá, gravando podcast lá, que eu ia estar com pessoas que na minha mesa fazem 30 milhões de reais por ano, sabe? E aí tu começa a entender que sim, eu gosto disso. É pra ti também. É pra mim também. Eu já posso ter tudo, eu já posso ter nesse lugar. Então, quando a gente tem essa coragem de abrir mão dessas coisas e consegue... confiar no processo e soltar um pouquinho o controle, que é o que a gente sempre fala, e é difícil. E aí me vem uma pergunta agora, tipo assim, como é que tu lida com as críticas, amiga? E como é que, ao mesmo tempo, tu te mantém fiel, sabe? Aos teus valores e aos teus princípios, entendeu? Então, eu tinha muita dificuldade em lidar com críticas. E aí, isso vai fechando a gente. Quando eu li o livro A Coragem de Ser Imperfeito... Da Brené Brown. Onde tudo se torna... Tu tem que se vulnerabilizar para te crescer na vida. Eu comecei a ignorar as críticas. E, principalmente, eu me importava muito com as críticas de dentro de casa, da minha família. Por causa da lealdade. Da lealdade. E aí eu percebi que... Quem eram as pessoas da minha família? Eu admirava aquelas pessoas. Por quê? Eram quem eu queria. Elas eram quem eu gostaria de ser. Não era aquilo que eu queria pra minha vida. E eu comecei a honrar elas pelo que elas são, a vida delas. E continuar amando da mesma forma. E continuar amando da mesma forma. Rindo, frequentando as mesmas coisas, não é questão disso. Mas é sair daquilo dali e fazer a minha própria história, independente das críticas. Porque tinha que fazer sentido dentro do meu coração. E claro, né, gente, eu fiz terapia durante quase 8, 9 anos. Pelo amor de Deus, né? Com a nossa terapeuta maravilhosa. Lenita, beijo, gente. Que, inclusive, a gente se reencontrou. Porque eu abri a porta da terapeuta e disse, Juliana, eu acredito que é tu. Foi assim, né, incrível, amiga? foi assim. E hoje a gente deveria colocar ela aqui pra falar Vamos sobre isso, botar ela né? aqui um dia, vamos. Mas assim, a gente, claro, a terapia ajudou muito, o autoconhecimento, ele ajuda, ele te traz, ele te faz... Ele faz tu encontrar o que tu gosta. A essência Juliana, não a essência Juliana, filha da Mabel e do Oscar, entendeu? Ele traz a Juliana essência. Como a pessoa. pureza, como pessoa. Porque o que eu vi, os ambientes que eu estive, o que eu vi, é a minha história, não a história da minha mãe e do meu pai. Eles não viveram as mesmas coisas do que eu. Então, eu consigo hoje pegar as minhas coisas e dizer, eu gosto disso. E antes, quando eu fui casada, né, por muitos anos, então eu tive numa relação durante 14 anos. Quando eu tive nessa relação durante 14 anos, eu me condicionava a gostar daquilo que o meu ex-marido gostava. E daquilo que a gente, de repente, até construiu juntos. É isso, é essa mentalidade. Mas aquilo não fazia, continuava não fazendo sentido dentro do meu coração. Aí é o que eu falo do escutar. Porque daí o autoconhecimento faz a gente olhar pra dentro. E quando a gente olha pra dentro, a gente escuta isso aqui, ó. Sim. E aí... E acho que uma coisa bem importante é entender que... Claro, a gente tem esse tema de empreender e do feminino e tal, mas de um lado, Ju, muito leve. Muito feminino, que eu acho que isso... Eu aprendi muito contigo. Eu lembro que quando a gente começou a fotografar...
Eu tava nesse processo de separação, de um lugar que eu tava já há 8 anos, que eu não era mais tão feliz como eu era antes, que eu começava a perceber que o estilo de vida eram coisas bem diferentes e que a gente não tinha muitas coisas construídas juntos e que eu queria estar num lugar e ele gostaria de estar em outro. E até eu entender isso na minha cabeça, até por lealdade familiar, eu fiquei mais tempo com ele do que... Enfim, fiquei o tempo que foi necessário. Mas por que eu tô trazendo isso? Quando eu comecei a fotografar, eu dizia, nossa, ela é tão feminina, cara. Ela tem umas roupas lindas, com um laço, com o ombro de fora. E ela usa brilho, ela tem umas sandálias. Eu dizia... E aquilo me incomodava um pouco, sabe? Porque eu dizia, tipo, no fundo eu queria isso pra mim. Eu queria ter essa feminilidade de novo. Eu tinha perdido ela, sabe? E hoje eu me vejo muito mais feminina, me vejo muito mais... Muito. É outra pessoa, assim. É totalmente outra. Outra. Mas a gente consegue entender que a gente pode já ter tudo. E a gente pode empreender. Ter esse lado de execução. Porque quem tem o seu negócio tem que ter esse trator ligado. Essa energia, né? Essa energia que às vezes assusta. Mas ou a gente faz isso, ou a gente não vai. Porque a gente decidiu, a gente escolheu estar ali. A gente escolheu uma vida diferente. A gente escolheu fazer diferente. A gente escolheu ser o protagonista da nossa vida. Vou falar de novo. Nós escolhemos ser o protagonista da nossa própria história. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que a gente pode ser feminina, que a gente pode ter essa delicadeza, esse cuidado, esse acolhimento, que é o que faz a nossa empresa funcionar. Tanto eu quanto tu, a gente lida com mulheres, né? A gente lida com vidas, a gente lida com autoestima, a gente lida com transformação. Eu digo, eu não vendo foto, eu não vendo mentoria, eu vendo transformação. Eu vendo uma nova forma que aquela mulher vai se olhar e ela vai se questionar o que ela tá fazendo, porque ela pode muitas coisas incríveis. Quantos talentos tem agora e as pessoas elas não sabem usar, porque elas estão naquele mesmo lugar. Da lealdade, da falta de olhar para dentro, da falta do autoconhecimento, da falta de se enxergarem. Então, hoje eu vejo, amiga, que só é possível você empreender se você olhar para dentro. Exatamente. Né? E daí pegar esse protagonista. Pegar esse protagonismo e fazer acontecer ele, né? É. Porque o que eu falo? Hoje, na minha família, a gente também se coloca nesse papel, porque, por exemplo, na minha família, as mulheres são muito ou masculinas, pegam tudo pra elas, ou elas são vítimas. O tempo inteiro vitimismo. Então, elas se submetem àquilo que o marido delas querem pra vida, mas elas reclamam o tempo inteiro sobre isso. Elas se submetem, mas elas estão reclamando. E aí eu falo, cadê o protagonismo? Exato. Como é que tu quer fazer diferente se tá no mesmo lugar? Exatamente. Por que tu não sai daquele lugar? Mas pegando o gancho da imagem, da fotografia, né? Eu acho, Ana, que tu já me fotografa. A gente faz fotografia desde 2019, mais ou menos. E antes eu até fiz as fotos do teu pré-wedding, do meu, né? Tu fez do meu chá. Isso. Que foi que ano? E eu sempre... 2009? Não, 2016. Isso. Já? Tudo isso? Meu Deus, já quase 10 anos! Olha a loucura. Mas assim, o que eu vejo isso? Eu sempre fui uma pessoa que as pessoas elogiavam muito. Ah, tu é bonita, tu é feminina, eu sou delicada. Então, as pessoas sempre falaram muito sobre esse meu jeito de ser. E eu nunca me vi assim. Olha só, né? Que imagem deturpada que a gente tem, né? Então, eu coloco muitas características. Eu me criticava muito como pessoa. Eu criticava o meu corpo. Eu criticava quem eu era. Eu criticava o tempo inteiro. E até pras fotos... Tu sabe que eu tenho uma dificuldade em bater fotos. Isso pra mim não é natural, não é algo leve. E a Ana foi a única pessoa que conseguiu quebrar isso em mim. Tu quebrou, tu deixou leve. As minhas primeiras fotos profissionais foram leves. Amiga, vamos beber um vinho? Vamos isso, vamos Bem aquilo. Nossa cara fazer isso. Bem na nossa cara, por quê? Porque ela tirou a minha essência. Quem que é a Juliana? A festeira, cheia de amiga. Tipo...
essa é a Juliana, essa é minha essência. E aí tu conseguiu trazer pra fotografia isso. A Juliana, porque tu já me conhecia, que eu sabia que eu era festeira, amiga, eu tinha sempre um grupo muito grande de pessoas. Então, assim, tu trouxe isso pra fotografia, porque eu consegui realmente achar naquela fotografia, eu olhava e dizia, essa sou eu. Que bonita que ficou essa foto. Olha só, né? Porque coisas que a gente às vezes não admira na gente, a gente fica se criticando, né, na fotografia. Mas por quê? Porque eu acho que a importância do que tu faz pra soltar isso dentro de uma mulher também é muito importante. E ele é um processo terapêutico de alto impacto, a gente chama. Hoje eu consigo entender que é. Antes eu não tinha essa consciência, né? Então, hoje eu consigo... Porque é tão óbvio pra mim que eu enxergo vocês de um jeito diferente, porque... Nos casamentos eram assim, as pessoas perguntavam, nossa, Ana, as tuas fotos, como é que tu enxerga isso? O que tu olha? Como é que tu viu o que tu viu? Eu sempre fui uma admiradora, né? Obrigada, amiga, obrigada. Aceito e recebo com muito carinho. Mas, e aí eu transformei esse olhar, que pra mim é muito dom de Deus, assim, porque nunca ninguém me ensinou, eu só percebia. E aí, quando eu encontrei a ferramenta certa, a câmera e a lente certa, que eu conseguia ver, que conseguia transformar o que eu tava vendo em algo palpável, eu comecei a falar, nossa, isso aqui tem muito valor, porque as pessoas, elas conseguem se olhar e se veem. É meio ambíguo, né? Mas o primeiro passo de você conseguir se enxergar é se enxergando. É se olhar. É se olhando. Eu digo isso no Instagram todo dia. Se dê a chance de ser vista. Se dê a chance de mostrar para o mundo aquilo que você faz. Se dê a chance de se transformar. É isso que eu falo, se presenteie para se sentir bonita. Muitas vezes a fotografia ela vai mostrar aquilo que tu não tá se enxergando, né? Às vezes, tipo, tu faz uma foto e tu diz assim, pô, essa mulher aqui tem poder. Essa mulher aqui, tipo assim, ó, ela realmente é empresária. E isso traz a essência. Mas eu falo, é qualquer fotografia? Não. O profissional, ele tem que ter a lente para buscar aquela essência daquela mulher. Ele tem que deixar aquela mulher tão solta, tão segura dela, que as fotos, independe de como tu vai tirar, da pose. E a Ana sabe, eu sou uma pessoa que eu falo pra ela assim, às vezes é foto até mesmo para o Instagram, que a gente precisa construir, né, uma imagem, enfim... uma autoridade no Instagram, mas eu gosto do flow. Eu já chego lá e falo assim, Ana, tu é que sabe. Tu que manda. Tipo, tu é que manda, me manda fazer as poses. Por quê? Porque eu acho que tudo que é pousado, que é muito montado, ele não conecta. Não. Porque a verdade é que conecta, então ele acaba não conectando com as pessoas, com o meu público pelo menos, né? Sim. E eu acho que tudo que ele é muito duro. Eu até brinco que nesses congressos que a gente vai de harmonização, as pessoas, elas ficam tão querendo mostrar algo que não existe nelas, que elas acabam perdendo toda a essência de quem elas são e do que elas estão aqui. Entendeu? Se elas estão levando beleza, elas não têm que ser as perfeitas. Mas, claro, elas têm que validar aquilo que elas fazem. Exatamente. E me vem uma história muito curiosa. Eu fotografo muito dentista, né? E já fotografei muita dentista especialista em harmonização. E a gente sabe que tem que ser simétrico as coisas, né? Então, se a dentista, se a profissional é alguém que é muito... como é que eu vou te falar? Se ela é alguém muito... se ela busca algo muito simétrico, o meu estilo de foto não é para essa pessoa. Porque eu sou alguém que gosta das curvas, eu gosto do volume, eu gosto da verdade, eu gosto da essência, do movimento. Nada contra, não me matem, mas eu não trabalho com arquétipos, porque para mim os arquétipos eles funcionam para algumas coisas, mas ele vai tirar a essência que tu és. E eu, como fotógrafa, eu acredito que você é única e não tem ninguém no mundo igual a você. Então, por que eu vou te colocar na mesma caixa e vou aplicar o mesmo tratamento, o mesmo Photoshop... a mesma... se o teu rosto não for igual... Eu tive casos de dentistas que elas não eram harmônicas. E elas pediram pra, tipo assim, no Photoshop mudar tudo. A luz tem que ser igual. Eu entendo, são perfis de trabalho diferentes. E eu acho, Ju, que, assim, até dica pra quem tá empreendendo. Aprenda a se posicionar e dizer, esse trabalho aqui não é pra mim. Assim eu não consigo te entregar. O que você precisa hoje? Tanto quando eu tenho as minhas turmas de mentoria, que eu tenho um programa online pra mulheres, né? Que chama Vida com Leveza e Essência... Eu pergunto, não venha me contratar esperando um modelo pronto de conhecimento.
A minha pergunta é, como é que eu posso te ajudar hoje? É hoje. Como é que você tá hoje? Então, eu demorei muito tempo pra dizer, não, assim eu não faço, assim eu não consigo, eu não sou cliente pra você. Você não é o cliente pra mim. Porque durante muito tempo eu dizia, sim, eu faço, sim, eu vou, sim, eu vou. Cara, E a gente se modelava pro outro. pro outro. É isso mesmo. Também passei Eu por acredito isso. que a gente pode achar muito um equilíbrio das coisas. A gente pode ceder aqui, a pessoa, até porque toda relação, gente, é um relacionamento que tem que ser equilibrado. São trocas, São né? trocas. Eu faço 50, tu faz 50. Geralmente é assim. Se eu te dou 60 ou se eu te dou 70 e tu só tá em 30, eu fico em desequilíbrio, porque eu tô recebendo mais do que eu tô ganhando. E geralmente quem recebe mais vai embora. Não sustenta ficar ali. Ou quando a gente dá desconto demais. Até teve um caso bem curioso agora esse ano de uma cliente minha que ela queria fotografar o casamento comigo. E eu não tenho mais algumas agendas para casamento, eu fotografo assim de alguns clientes da minha base que faça sentido é o segundo ano que eu não tenho nenhum casamento fechado, né? E eu queria muito fotografar ela porque, assim, ela já é minha cliente de corporativa, ela tem uma comunidade bem legal de mulheres e, assim, eu pensando já nas parcerias e eu gosto de honrar as clientes, assim, né? Eu digo que para clientes novos eu talvez não fotografe, mas para clientes antigos meus eu vou adorar fazer parte desse momento. E aí ela me mandou um orçamento, eu mandei o orçamento pra ela, ela não pediu um desconto, mas ela falou, é um casamento menor, assim, cessado. Aí eu falei, mas ela assim, eu sei o valor do teu trabalho, eu não vou te pedir desconto, mas eu tenho um budget que eu posso seguir. Aí eu falei, olha, eu consigo chegar aqui nesse lugar. Se tu quiser e fizer sentido pra ti, eu faço com o maior carinho do mundo, porque a gente já tem uma relação já, né? E aí na hora de fechar o contrato, ela foi ver que a gente tinha hora adicional. Porque eram horas X e como eu tinha negociado o valor, eu tinha mais 3 pessoas junto comigo. Então, se ela quisesse que eu ficasse até muito mais tempo, enfim. E aí ela não quis mais fechar contrato comigo. Ela falou assim, eu não vou mais fechar, porque se eu começar a te pedir os descontos que eu vou entrar, desequilibra pra mim. E não é justo contigo eu ficar te pedindo muitas coisas. E aí ela cancelou o contrato comigo. E na hora eu fiquei braba, sabe? E depois eu falei, ela tem razão. Eu já dei bastante, eu já dei demais, eu já cedi muito. Então, isso também vem muito pro aprendizado. E tu cede até onde tu pode, né? Aquilo, quando começa a te prejudicar, já não faz mais sentido. Não, e aí fica pesado. Exatamente. Né? Desequilibra a balancinha, né? A balancinha. Desequilibra a balancinha. A gente tem que tentar estar nesse equilíbrio. Mas isso tudo tem correlação também com merecimento, né, Ana? Tem muito. Eu acho que quando a pessoa... eu falo que o empreendedorismo, ele tem que ser... tem que estar com o gancho do merecimento. A pessoa que empreende, ela tem que se achar merecedora daquilo que ela oferece. Total. Ela oferece aquilo e ela precisa receber por aquilo. Então, assim, hoje... Eu tive dificuldade com isso, não vou mentir. Então, assim, todas nós, eu acho, né? Conforme o autoconhecimento, né? Foi agregando na minha vida. Eu comecei a ver o merecimento. E hoje eu trabalho a mentalidade dos meus dentistas, das pessoas que trabalham na minha empresa, do merecimento. Sim. Porque muitas vezes eles... não se acham merecedores, de repente, de vender um tratamento... mas de um custo mais elevado. Sim, porque talvez eles nunca compraram isso, né? Exatamente. E uma das coisas que eu falo é não venda pelo teu bolso. Exato. Né? Venda pelo teu trabalho, tudo que tu investiu na tua carreira, tudo que tu investiu. Então, venda o teu trabalho, o teu servir de forma sabendo que tu vai dar o teu melhor. Agora, e espere receber aquilo. Agora, não fique, tipo... Porque tu não sabe quem senta na tua frente. Não. Né? E aí tu julgar a pessoa... Então, é isso que eu falo. A gente oferece aquilo que a gente tem, dando o nosso melhor sempre. E se sinta merecedor de ter a troca. Exato. E se não for para ser aquele... Não era pra ser teu. Aquele paciente ou aquele cliente não era para ser teu. Então, eu acredito muito nisso. E uma coisa, sabe, Ju, que isso faz muito sentido, porque assim, você nunca vai conseguir contratar algo que você não tenha pago ainda por aquilo ali. Não sei como é que foi contigo, mas, por exemplo, eu demorei quase 2 anos para colocar o meu pacote de ensaio a R$4.000. Era muito fácil eu fechar um casamento de 12, mas eu não conseguia fechar um ensaio de 4. Porque eu dizia, gente, mas é só um dia.
Tipo assim, como é que eu mereço cobrar 4 mil reais por um ensaio de 2 horas? Não faz sentido. Eu fiquei 2 anos com o PDF pronto no meu celular e eu não mandava. Até foi a Rai que fez pra mim. Falou assim, amiga, tu tem que ter um período completo, porque tu vai entregar mais um monte de coisa e tal. E hoje, amiga, eu vendo ele assim, ó, feliz da vida. As pessoas compram, elas querem porque elas querem o meu tempo, elas querem a minha consultoria, elas querem eu ajudando no negócio delas. Então, assim, mas por quê? Eu tive que pagar um ensaio de 4 mil reais, ou uma mentoria de 4 mil reais, ou um programa de 4 mil reais pra alguém antes, pra eu conseguir me sentir merecedora de cobrar aquilo. Exatamente. Então, a gente ia falar de empreendedorismo, mas assim, volta muito no lugar de dentro. Sim. Que é sempre pra dentro. A saída é pra dentro, sabe? Por que eu não tô cobrando? Por que eu tenho medo? Por que eu não mereço? Por que às vezes o dinheiro vem e vai embora? Como já aconteceu com muitas de nós aqui, comigo também, acredito contigo também, mais de uma vez. E a gente tá nesse processo, tu entende? Porque... Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ter o nosso negócio, ele te dá a liberdade de você ser quem você é. E Deus quer que a gente seja imagem e semelhança dele. Que a gente tenha uma vida linda, próspera, feliz e abundante. Então, na minha percepção, Ana, eu só vou conseguir ter isso se eu fizer... E se eu seguir esse propósito de dentro de mim, que é ter... A minha empresa, eu dizia antes, amiga, quando eu trabalhava de CLT, eu já trabalhava muito para os outros. Então, agora eu posso trabalhar muito para mim. E isso ajudar mais pessoas e transformar mais vidas e fazer um legado acontecer, sabe? Para que outras pessoas sejam impactadas por aquilo que eu faço. E que através delas, outras pessoas... Então, eu digo assim, né? Eu não fotografo para ti. Eu fotografo para que os teus clientes te vejam e tu transforma a vida deles. Exatamente. Sabe? Tu entrega um trabalho, né? Eu falo que o bom do empreender é isso, é a habilidade, eu falo, é a brincadeira de tu poder brincar com o teu joguinho. Tu que fez o joguinho. Eu falo isso pra mim, hoje é fluido, eu até brinco com a minha gestora. Eu digo, tá, a gente vai brincar de quê agora? Porque é isso. Eu, Juliana, tive que fazer uma tabela de Excel, tive que aprender a mexer, tive que aprender a visualizar valores, tive que aprender a ter conversas difíceis com os colaboradores, porque antes eu me matava de trabalhar para eles receberem tranquilamente. Hoje, para trabalhar dentro da minha empresa, tu tem que seguir um padrão. Então, é muito assim, antes eu doava, recebia pouco. Então, eu tive que estruturar a Juliana, porque ela era, inclusive, o meu primeiro livro... Tipo, de autoconhecimento que a minha terapeuta me deu foi o Síndrome da Boazinha. Porque a Juliana era boazinha com todo mundo. Ela fazia tudo pra todo mundo. Ela não sabia dizer não, né? E a gente traz daí o lidar com as críticas. Porque quando tu diz não, tu é criticado. Exato. Muitas vezes. Ou quando tu dá um feedback que às vezes vai pesar pro outro, o outro, às vezes, nem sempre vai ter a resposta daquilo que tu busca. Total. Né? Daquilo que tu procura. Porque tu acha que tu tá fazendo bem pra ele, mas nem sempre a receptividade dele é essa. Exato. Até porque as pessoas, elas... A gente que tá dentro do autoconhecimento, a gente sabe que depois que você vê, você não desvê mais. Não tem como voltar. É tipo abrir uma porta na tua frente, meu amor, assim, ó, a ignorância é uma bênção até então. Então, tu não sabia como lidar, tu não sabia como fazer. Então, hoje, eu não sei como é que é contigo, mas me dá um ranço quando a pessoa... Não, acho que eu não preciso mudar nada. Eu tô ótima, assim. Eu acho que eu não tenho nada pra melhorar. Eu falei, meu Deus, mas como não? Não tem nada pra melhorar. Não. Criatura, pelo amor de Deus. Estamos num mundo de provas e expiações. Se a gente não tiver que fazer, que melhorar, que evoluir, que, tipo, participar das provas e ter uma melhora nisso e subir o degrau, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E é o que eu falo. E é aproveitar os degraus da montanha, né? Tipo, os degraus da escada. E não só querer o topo. Exato. E até porque... Empreender é uma escada muito longa, com vários degraus bem pequenininhos, e não tem nada melhor do que um dia de cada vez. Por mais que a gente surta no meio do caminho várias vezes. Inclusive juntas. E quem nunca surtou, que levanta a mão aí, que é tudo mentira. Porque a vida do Instagram é linda, maravilhosa e perfeita. Não é. Inclusive ontem, antes de ontem, a semana, eu tenho... O marido da Mari Amaral, sabe? O Zig, não sei se você conhece ele. Ele falou um negócio que eu achei sensacional. Ele falou, cara, a internet precisa de verdade? Precisa de verdade, de vulnerabilidade.
E aí eu fiz uns stories e coloquei só nos meus melhores amigos, assim, eu não abri, sabe? E depois eu recebi uma chuva de amiga, você tem que jogar isso pra frente, você precisa falar sobre vulnerabilidade, você precisa falar sobre verdade, sobre que tá todo mundo igual. Daí eu falei, calma, eu vou falar. Na nossa a gente vai falar. Então eu acho que é isso que fica entender que empreender é muito massa. Pra mim, mudou minha vida. Eu conheci muitos países, comprei apartamento, tenho meu carro, me trouxe tudo que eu tenho. Os erros e os acertos, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu fui, os cursos que eu fiz, a vida boa que eu sempre gostei de ter. E ainda falta muito para ter o que eu almejo, mereço e sonho. É um longo caminho. Mas ele abriu tantas portas e assim como tu, eu sei que eu ajudei tantas mulheres e tantas famílias que eu digo, cara, que massa! E ao mesmo tempo só tá começando, porque agora a gente quer, através disso aqui que tá acontecendo hoje, que é o nosso primeiro episódio do AnaCast, eu quero poder, junto com cada convidada que vem, atingir isso para que mais mulheres vejam, escutem. Se a gente ajudar uma pessoa, Ju, se o que a gente falar é tocar o coração de alguém que vai dizer, pô, eu sempre quis entender como era ter empresa, sabe? Eu sempre quis entender como é que era ter liberdade. Ou sei lá, eu tô num casamento que tá falido, que tá tóxico. Cara, dá um jeito disso aí. Sai, faz o teu processo, faz o teu caminho. A vida é muito mais legal. É muito mais legal. Eu falo que se eu não tivesse morrido várias vezes, eu não estaria hoje fazendo tudo que eu gosto, tudo que eu amo, do jeito que eu amo. Tipo, hoje eu tenho a habilidade e de ir para ambientes que eu gosto, que eu curto, sem precisar depender de aprovação de ninguém. Nossa, libertador. Meu Deus. É libertador. Ai, vamos viajar, vou viajar para não sei aonde, quero ficar em tal lugar, vou fazer tal coisa. Isso te traz uma liberdade e eu sempre falo, não te prende a relações quando não tá fazendo sentido, nem a relacionamento de amoroso, nem a relacionamento de amizade, porque às vezes também tu acha que tu deve isso a um amigo, ou tu acha que tu não vai conseguir fazer sozinho. Senta num restaurante, pede o teu vinho, vai no restaurante que tu gosta. Vai sozinha, gente. Viagem vai sozinha. É maravilhoso. Eu falo viagens sozinhas. Eu fui pra Europa 16 dias. É maravilhoso sozinha, eu fui também. E assim, maravilhoso. E sentei em mesas. E aí eu falo, né, que eu tenho uma fé muito grande. E Deus colocou pessoas durante a viagem, na minha vida, que foi incrível, que me trouxeram um aprendizado gigantesco e eu voltei com outra mentalidade. Então, assim, não tenham medo de ser quem vocês são. Deem a mão, né, lá pro carinha lá de cima e diz assim, pai, tu és meu pai agora, mais ninguém. Eu ia te perguntar assim, agora isso, amiga. Eu ia perguntar assim, ó, porque se deixar a gente fica aqui o dia inteiro conversando, né? Aí eu ia te perguntar assim, ó, se tu pudesse deixar uma mensagem, sabe, pra muitas mulheres, assim, pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast, assim, se pudesse tocar o coração delas, e principalmente aquelas que querem construir o negócio delas, assim, ter uma vida diferente, que mensagem que você falaria? E fala olhando pra aquela câmera ali, porque... Olha, acho que no dia de hoje, eu falo, coloque intenção em tudo que tu ama, mas vai de mão dada com o cara lá de cima, porque de pai a gente só tem ele. Ele sabe exatamente o que a gente busca. E depois que eu comecei a fazer isso, faz 1 ano mais ou menos, que eu comecei a ler a Bíblia também, porque a Bíblia caiu num momento de morte. A Bíblia caiu no momento que eu estava morrendo por dentro. E eu abri a página da minha Bíblia e estava escrito assim, você foi escolhido. Então, quantos de nós somos escolhidos? E se ele te dá o recado, é porque é para ser. Deus capacita os improváveis. Exatamente. E eu coloquei, e a partir dali eu falei, a minha mão é dele agora. Eu só ando com ele. E todos os dias, quando eu acordo, eu falo, me manda o que é de melhor, me manda os desafios e eu aprendo com eles. Então, os desafios vêm, mas se tornou mais leve, porque eu sei que ele vai me ajudar a dar conta. Tu aprendeu a confiar e soltar, né? E soltar. E é um processo bem longo também. E uma das coisas que eu sinto hoje é a tal da preocupação. Eu parei de ter a preocupação. Eu
Eu libertei isso da minha vida. Eu falo, quando eu começo a ficar preocupada com algo, eu falo, isso não cabe pra mim. Não é meu. A preocupação não é minha. Entendeu? Eu tenho a intenção. Agora, tu tem que ter a ação da intenção. Sim. Todos os dias tu tem que ter a ação para aquilo que tu sonha, pro teu propósito. Agora, a preocupação com algo, essa eu não tenho mais. Então, eu acho bem importante, eu falo, empreender é dar a mão pro cara lá de cima e colocar a tua intenção. Ai, que lindo! Obrigada, amiga. Eu tô muito feliz. Acho que a gente podia falar horas sobre esse assunto. Porque, como vocês podem ver, não é só sobre ter empresa, sobre ter negócio. É sobre transformar vidas, sobre a gente se olhar, a gente se conhecer, a gente ter no nosso coração aquilo que a gente quer. Porque, inclusive, na semana passada eu fui lá na Get e a mensagem era: Deus investe no propósito. E eu falei isso hoje antes de vir pra cá, que hoje era um dia muito especial pra mim, porque eu tava literalmente seguindo o propósito e veio muito no meu coração. Eu ouvi Deus falar, dê voz às mulheres. Ajude com a tua voz, seja ferramenta e instrumento de transformação. Então, estar aqui hoje nesse lugar é muito importante. Agradeço demais a H2 e a Tanisa, porque agora eu vou vir muito pra cá. Aqui vai ser a nossa base para muita coisa linda sair daqui, para que a gente possa transformar e ajudar muitas mulheres. Quantas estão aí na internet, no YouTube, às vezes à tarde, buscando alguma saída, querendo mudar de vida, buscando entender. Assim como eu, como tu, nós não tivemos heranças ou ganhamos em loteria. A gente construiu tudo do zero do nosso trabalho, né? A gente construiu tudo abrindo mão de muitos finais de semana, abrindo mão de muita vida, de muito... Porque a gente sempre dizia que a gente sempre sentia, eu pelo menos sempre senti, que tinha algo muito forte que me movia. Então, se você estiver olhando esse podcast daqui a um ano, daqui a uma semana, daqui a 30 dias, e algo que a gente falar pra ti hoje, toque seu coração, saiba que empreender não tem que ser solitário. Não. Que você tem muito conhecimento que você pode, inclusive de graça, você pode acessar hoje. Seja na associação de bairros, seja no CDR da sua cidade, seja em grupos de networking, porque hoje tem muito pelo Brasil inteiro. E esteja com pessoas que querem mais, saibam mais e busquem mais do que você. E sente-se em mesas que você não sentaria normalmente. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente abre espaço para novas coisas acontecerem. E se algo ferve no teu coração, já falei isso outras vezes, pode ser intuição, alma, Espírito Santo, Deus, sexto sentido, escuta, porque nós mulheres temos isso muito avançado e nem todo mundo escuta essa voz. Então fica o meu recado. Ju, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado, que a gente possa ajudar muitas pessoas e que eu te espero no próximo AnaCast. Muito obrigada.